Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Sim. Pode iniciar, então? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar recebendo a Paula e espero que seja de grande aproveito para todos que estão aqui para prestigiá-la. Pode começar. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Gostaria muito de agradecer o convite de vocês. É sempre muito bom estar falando desse tema, né, que é a colostragem e as novas recomendações que a gente vem fazendo a campo. E eu espero que vocês façam um bom proveito. E no final eu vou estar aberta aí às dúvidas, certinho? Então, vamos iniciar. O tema proposto, então, é a colostragem e as novas recomendações do padrão ouro de bezerras leiteiras nacional. Então, meu nome é Paula, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade de Uberaba, pós-graduando em pecuária de leite, e atualmente eu exerço o cargo de técnica de leite da Alta. E o padrão ouro de bezerras leiteiras, ela foi uma iniciativa da Alta, né? Em 2017, quando a Alta trouxe para o Brasil o colostro em pó, eles iniciaram um programa chamado Alta Cria. Não sei se vocês já ouviram falar. E no programa Alta Cria, hoje, a gente tem um trabalho de coleta de dados e informações de mais de 120 fazendas leiteiras espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, hoje, o programa ele reúne mais de 70 mil dados ao total, e, assim, cada ano o crescimento de dados é muito maior. E dentro desse programa, a gente tem os conselheiros. E esses conselheiros são os principais pesquisadores da área de criação de bezerras. Então, a coleta de dados ela é feita com essas fazendas, esses dados são trabalhados para a gente conseguir enxergar a nossa realidade. Antes do programa, a gente não conseguia ver isso. A gente utilizava muito o padrão ouro americano, que era muito baseado nos desafios das fazendas americanas. E quando a gente trazia para o Brasil, a gente não sabia média de mortalidade, a gente não conseguia caracterizar os manejos de colostragem, de cura de umbigo, a gente não conseguia definir os principais índices zootécnicos da fase de cria. Então, com isso, com esse trabalho feito junto com a Alta Cria e os conselheiros, sendo gerenciado aí pelo Rafael Azevedo, surgiu, então, no ano passado, o padrão ouro de bezerras leiteiras nacional. E hoje a gente vai falar especificamente da parte de colostragem. A parte de colostragem que vem sendo sempre muito pesquisada no mundo inteiro, então sempre está em constante atualização. Então, eu acho que vai ser bem interessante, vou trazer dados bem legais, e como falei no início, espero que vocês aproveitem. Bom, inicialmente eu sempre gosto de lembrar o que é o colostro, né? O colostro, ele é a primeira ordenha pós-parto, muito rico em gordura, proteína e anticorpos. Muita gente acredita que o colostro, ele ainda é aquele leite sujo, né, que vai até a quarta, quinta ordenha, mais ou menos. Que, na verdade, de sujo ele não tem nada. É um leite extremamente rico, que é o leite que a gente chama de leite de transição. Quando a gente compara ele com o colostro, ele tem menores porcentagens desses constituintes, porém, comparado com o leite, ele tem maiores porcentagens. Então, exemplificando, a gente vai ter o colostro na primeira ordenha. A partir da segunda até quinta ordenha, mais ou menos, a gente vai ter um leite de transição, e após o leite. E a gente sabe que a gente sabe que existem diversos fatores que podem influenciar na produção desse colostro dentro da propriedade. Então, algum desses fatores eu vou trazer aqui, a gente vai conversar em relação a eles. Primeiramente, idade e doença. Os dois normalmente andam juntos. Por quê? Quando a gente vai a campo, é muito comum a gente escutar que novilhas produzem colostros de menor qualidade. E por que isso acontece? Isso pode realmente acontecer? Isso realmente pode acontecer, mas o que a gente vem observado, tanto em trabalho científico, tanto em dados de campo, é que isso não é via de regra. Tem novilhas que não vão produzir colostro de qualidade e tem novilhas que vão produzir colostro de excelente qualidade. Mas por que, na maioria das vezes, são essa categoria de animal ali dentro da propriedade que tende a ter menor qualidade de colostro? Exatamente por quê? Porque ela é um animal mais novo, ela passou por menos doenças, menos desafios dentro da propriedade, então, dessa forma, ela tem menos anticorpos para mobilizar para a cria dela através do colostro. Então, aqui um trabalho de 2012, mostrando exatamente isso que eu estou falando. Então, avaliou as primíparas, secundíparas e as multíparas,
E o que a gente observou foi que quanto maior o número de partos, melhor foi a qualidade desse colostro. A questão da vacinação no pré-parto, a gente sabe que a vacinação no pré-parto é muito importante, pensando em algumas doenças dentro da propriedade, né? Então, fazendas que têm desafio com diarreia na primeira semana de vida, com pneumonia, é bem interessante pensar nessa vacinação pré-parto, né? Só que não adianta nada também a gente fazer essa vacinação pré-parto e não realizar a colostragem corretamente dos animais, porque vai ser um manejo basicamente jogado fora. Vacinou exatamente para passar anticorpo via colostro, porém, esse animal às vezes não foi bem colostrado. Então, a gente não adianta dar atenção somente para a vacinação. Mas é sim um fator que pode estar influenciando. A secagem da vaca, muita gente pensa que o colostro ele é produzido na hora do parto, e não é bem assim. A produção desse colostro ele começa 5 semanas antes do parto, mais ou menos, e a vaca ela precisa passar por um descanso fisiológico da glândula mamária. Se ela não passar por esse descanso fisiológico, a gente sabe que vai ter aí uma deficiência na produção de colostro. Raça, mas eu nunca entro em detalhes nessa questão de raça, qual raça que é melhor para a produção de colostro, nada disso. Por quê? Porque independente da raça que a gente trabalhe, a gente precisa garantir a colostragem de um animal. A dieta, a gente sabe principalmente pensando em vitaminas e minerais, porque o colostro é muito rico desses nutrientes. A questão de estação do ano, a gente sabe que quando a gente tem dias mais longos, principalmente quando a gente tem vacas a pasto, vacas fora de galpão, vamos dizer assim, que não seja aqueles galpão túnel de vento, tal, onde a gente precisa colocar a iluminação, né? Mas quando a gente está trabalhando num sistema, vamos dizer assim, mais a pasto, né, menos intensivo, a gente sabe que quando a gente tem dias mais longos, a vaca vai ter maior produção de colostro. E o ambiente, o estresse térmico, muito junto, muito relacionados. E só para vocês terem uma noção, o trabalho de 2017 mostrou o seguinte: eles observaram filhos de animais de vacas que foram resfriadas e filhos de animais de vacas que passaram por estresse térmico. E aí eles olharam a questão da absorção de colostro. E a gente olha, então, que os filhos das vacas que foram resfriadas, ou seja, aqueles animais que não passaram estresse térmico no útero, eles tiveram melhor capacidade de absorção de IgG, que é o principal anticorpo presente ali no colostro. Então, são fatores que a gente precisa estar atento. Acredito que vocês já conhecem, né, a real importância do colostro. Na verdade, ele tem diversas funções, mas aquela função mais importante e conhecida mundialmente é a questão da passagem de anticorpo para o animal, né? A gente sabe que todos os ruminantes, devido ao tipo de placenta que eles possuem, não tem passagem de anticorpo para o feto, né, durante ali a vida fetal. Então, ele vai nascer sem nenhum anticorpo. Ele tem um sistema imune, mas ainda um sistema imune muito imaturo. Ele não teve contato com os patógenos para desencadear essa produção. Então, ele depende 100% do colostro para estar apto aos desafios do ambiente. E se a gente pensar, esse animal estava ali dentro do útero, um local considerado limpo, né, mas estéril, e aí do nada vai para um ambiente cheio de patógenos. Então, mais uma vez, ele depende 100% do colostro para estar apto a esses desafios. Eu sempre gosto de mostrar essa apresentação, esse dado aqui nas minhas apresentações, que é o seguinte: um trabalho de 2015 avaliou 8 animais nascidos que tomaram colostro e 8 animais nascidos que receberam somente leite. Dos 8 que receberam leite, 3 morreram. Os 5 que sobraram, os 5 ficaram doentes e, consequentemente, teve uma perda de peso. Então, eu acho que ele resume bem a importância imunológica do colostro. O animal que não recebe o colostro, o animal que não for bem colostrado, ou ele vai morrer. Se ele não morrer, ele vai ficar doente, e se ele ficar doente, consequentemente, ele vai ter menor desempenho dentro da propriedade. E como eu falei anteriormente, o colostro, ele é rico, ele tem muito mais do que anticorpos, a gente sabe que ele tem citocinas, fatores antimicrobianos, minerais, vitaminas, a gordura, né? E cada um desses componentes vai desencadear ali uma função no organismo do animal. Então, um outro exemplo aqui é que os animais, quando eles nascem, ele tem pouca reserva energética, que é em torno de 3% do peso corporal dele,
que é uma gordura que fica alojada no fígado, uma gordura que a gente chama de gordura marrom, né? Então, se ele nasce e ele está num ambiente mais frio, por exemplo, essa época agora, onde a gente tem noites mais frias, ou se não, ele está dentro de um compost, está na cama do compost, e o ventilador está ali em cima dele, logo, ele vai queimar essa gordura e ele vai ter dificuldade para regular a temperatura corporal dele. Então, a gente sabe que o recém-nascido, ele depende também da gordura e da lactose do colostro, para aí sim ele começar a manter a temperatura corporal dele. Então, dentre as diversas funções que o colostro desempenha na vida do animal, essa daí é mais um exemplo. Se eu fosse falar sobre funções do colostro, a gente daria uma palestra inteira, né? Então, vamos tocando, e eu sempre gosto de parar nesse slide e falar o seguinte: o colostro ele tem 3 pilares, que é qualidade, quantidade e tempo. Então, o animal, ele precisa receber um colostro de alta qualidade, numa adequada quantidade e no tempo correto. E, normalmente, o que a gente observa a campo é o seguinte: muitas fazendas já vêm fazendo um ótimo trabalho de colostragem, porém, outras fazendas faz um desses fatores, avalia sua qualidade, mas não dá a quantidade correta, ou faz quantidade e tempo e não avalia a qualidade. E quando a gente chega nessas fazendas, a gente começa a avaliar dados que a gente sempre observa: falha de eficiência de colostragem. Então, são os 3 fatores, são os pilares da colostragem, e os 3 andam juntos. A gente sempre tem que estar atento aos 3. Então, pensando em qualidade, muita gente já vem pensando aí na qualidade imunológica, né? Mas antes disso, vamos falar aqui da qualidade sanitária, que é uma parte da qualidade também muito importante, muitas vezes subestimada dentro das fazendas. São poucas fazendas que realmente sabem como é a qualidade sanitária do colostro que elas estão fornecendo para o recém-nascido. Quando a gente então pensa em qualidade sanitária, como que a gente sabe se o colostro dentro de uma propriedade tem ou não essa qualidade? Tem que avaliar, tem que fazer plaqueamento, e isso gera, ou você vai ter que enviar amostras para laboratório, ou se não, fazer mesmo dentro do laboratório da fazenda. Se as fazendas tiver análise, por exemplo, aquelas igual on-farm, também consegue avaliar o colostro. Então, a gente já vem trabalhando, recomendando que seja feito essa avaliação da qualidade sanitária periodicamente. E o que a gente busca? Segundo o padrão ouro, a recomendação aí é abaixo de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. Esse é o valor aceitável. Porém, o padrão ouro, ele traz um outro valor de referência, que é a categoria excelente. Na categoria excelente, seriam abaixo de 50 mil unidades formadoras de colônia. E também, isso a gente pensa em bactéria total, depois a gente olha para a parte de coliformes. Pensando na categoria aceitável, abaixo de 10 mil unidades formadoras de colônia, e na categoria excelente, é abaixo de 5 mil unidades formadoras de colônia. E um outro ponto muito importante também, que a gente sempre tem que lembrar, é o seguinte: colostro transmite doença. A gente tem uma lista aí de doenças que podem ser transmitidas via colostro. Então, quando a gente chega numa propriedade e começa a investigar algumas coisas, a gente tem que ter certeza que é um rebanho saudável, que a gente sabe que tem tuberculose, leptospirose, brucelose, paratuberculose, uma série aí de doenças podem ser passadas via colostro. E como que a gente vem trabalhando essa qualidade dentro da fazenda? Então, recomendando essa avaliação periodicamente e também treinamento dos funcionários para atenção à higiene. Eu falo que criação de bezerras, pessoal, é fazer o básico bem feito. E limpeza, desinfecção, higienização está dentro desse básico. Tem que ser tudo muito limpo. Então, aqui a gente tem uma foto de uma ordenha acessória, que é uma realidade das fazendas mais tecnificadas hoje. Então, normalmente, elas têm uma ala pós-parto, onde tem essa ordenha acessória, que é justamente para ordenhar colostro e, às vezes, aquele leite de transição ali no pós-parto. E, muitas vezes, não tem cuidado na higienização dessa ordenha acessória. O que a gente tem que ter em mente é que essa ordenha ela precisa ser limpa da mesma forma que a ordenha convencional, da mesma forma que a ordenha lá o colostro que vai ser comercializável, é limpa. Então, primeira questão que a gente chama atenção. Quando a gente pensa na ordenha à mão, ok, só que a gente tem que deixar bem claro que precisa fazer da mesma forma higienização das mãos, precisa fazer a higienização desses tetos, né, ali com pré-dipping,
Então, se possível, a utilização de luvas. Ter sempre todos os utensílios relacionados ao colostro exclusivo para colostro. Então, aqui fazendo toda essa etapa de colostragem. Não deixe esse colostro livre no ambiente. O colostro é um alimento muito rico e ele, em temperatura ambiente, pessoal, vai ter muito crescimento bacteriano. Então, sempre muito cuidado, desde a ordenha até o fornecimento. Então, higienização das mamadeiras, dos bicos dessas mamadeiras, das sondas, né, que a gente sabe que às vezes é preciso utilizar essa ferramenta. Então, muito cuidado nessa higienização. Muitas vezes a gente chega na propriedade e se depara com isso daqui. Então, pessoal, não adianta nada avaliar a qualidade de colostro, tentar buscar técnicas aí melhores, se não tem o básico bem feito, que é ali a higienização, a limpeza. Então, a gente tem que sempre estar, quando chega numa propriedade, vai procurar fazer uma consultoria, olhem sempre os mínimos detalhes, veja como que é a mamadeira, essa mamadeira está limpa, como que está o bico o bico dessa mamadeira, é um bico realmente da cobertura adequada para o recém-nascido ou é um bico que foi cortado ali à ponta? Então, é isso daí. Como eu falei para vocês, a recomendação, então, sempre avaliar o CBT desse colostro periodicamente. Só para vocês terem uma noção, isso daqui é um dado cedido pelo Reagro, onde eles fizeram um trabalho aí de reduzir a contaminação do colostro em uma propriedade entre o ano de 2018 e 2019. Então, eles chegaram nessa propriedade, primeira vez que eles coletaram a amostra, eles encontraram mais de 60% das amostras que estavam acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, ou seja, estava bem contaminado, estava acima do que era o recomendado. E aí eles começaram a fazer treinamento das pessoas e teve meses que eles conseguiram 0%. Então, é possível, sim, conseguir aí 100% das amostras abaixo de 100 mil unidades formadoras de colônia. Requer muito cuidado, muita limpeza e muito treinamento de colaboradores, mas sim, é possível, os resultados são excelentes. Um outro ponto também, colostro com sujidades, ele deve ser descartado, e colostro com sangue também deve ser descartado, ele não pode ser fornecido para as bezerras. Entrando agora na parte da qualidade imunológica, quando a gente fala em qualidade imunológica, isso está relacionado à quantidade de anticorpos que tem ali naquela amostra. Então, hoje, os principais anticorpos que a gente tem no colostro são IgG, que é o anticorpo secundário, né? IgM, que é o anticorpo primário, e IgA, que é mais os anticorpos de mucosa. E aí, a recomendação é que o colostro tenha sempre 50 gramas de anticorpos por litro. 50 gramas por litro de anticorpos. E como que a gente vai saber se esse colostro tem qualidade imunológica ou não? Hoje, na verdade, não é só hoje, não. Desde sempre foi avaliando. Só que hoje, a principal forma de avaliação desse colostro é pelo refratômetro de Brix. Antigamente se utilizava colostrômetro, colostrobols, porém está entrando em desuso e realmente a melhor ferramenta com o melhor custo-benefício no mercado hoje é o refratômetro de Brix óptico. Só para vocês terem uma noção, aqui à esquerda a gente tem o refratômetro de Brix óptico, normalmente ele marca de 0 a 32% de Brix, não depende de temperatura para avaliar o colostro, então acabou de ordenhar ou acabou de descongelar um colostro, você pode avaliar sem problema nenhum. Ele custa em torno aí de uns 120, 130 reais. E quando a gente pensa numa ferramenta mais sofisticada, com Brix, a gente tem o refratômetro de Brix digital. É uma ótima ferramenta. A diferença entre os dois é o seguinte, no refratômetro de Brix óptico, a gente precisa de uma pessoa interpretando o resultado. Então, colocou o colostro ali, olhou, você vai ter que interpretar, ver realmente onde marcou. E quando a gente vai para o refratômetro digital, só um minutinho, voltando. Quando a gente pensa numa interpretação de uma pessoa, a gente ainda encontra umas taxas de erros. Quando a gente vai para o refratômetro digital, não tem essa questão da interpretação. Então, coloca o colostro no poço, coloca para ler e ele vai já aparecer na tela exatamente o valor que deu aquela amostra. Então, a gente não tem, a possibilidade de erros é menor.
enquanto um custa em torno de R$ 130, o outro vem custando em torno de R$ 1.500 aqui no Brasil. E é uma ferramenta que vai categorizar o colostro em bom, médio ou baixa qualidade. Então, igual acima de 22% de BRICS é um colostro de boa qualidade, de 18% a 22% de BRICS é de média qualidade e abaixo de 18% é um colostro de baixa qualidade. Só que hoje o que a gente vem observando é o pessoal aqui no Brasil migrando muito para 25% de BRICS. Então, isso daqui é um dado do Alta Cria de 2020, onde a gente perguntou para as fazendas qual que era o ponto de corte que eles adotavam ali para avaliar a qualidade imunológica do colostro. Então, 33% das fazendas falaram, olha, nenhuma bezerra recebe colostro de abaixo de 20% aqui na propriedade. E ainda tem aquelas propriedades que utilizam colostros de qualidade acima. Então, cada uma vem trabalhando dentro do desafio dela, e é uma tendência que a gente vê realmente, e a gente vai falar mais para frente, que é a recomendação do padrão ouro atualmente. Por quê? Eu já vou explicar para vocês. E quando a gente olha para o dado do Alta Cria de 2020, a gente observa o seguinte, quando a gente pensa em BRICS sérico, ou seja, a amostra que a gente coleta do animal para ver se ele foi bem colostrado ou não, a gente sempre tem que ter, no mínimo, ali 9,4 para o animal estar na categoria excelente. Também vou explicar isso um pouquinho mais à frente para vocês. Só para vocês terem uma noção, quando a gente olhou o programa Alta Cria, a gente viu que realmente só a partir de 25% esses animais conseguiam passar dessa categoria aí, conseguiriam chegar a esses 9,4 e até passar ela. Então, quanto maior a qualidade desse colostro, melhor vai ser a colostragem desse animal, mais anticorpos ele vai receber e melhor ele vai estar aí para os desafios do ambiente. Então, a qualidade é muito importante. E agora, pensando na quantidade. Antigamente, se falava muito em 100 gramas de GG. Então, os trabalhos mais antigos falavam, olha, as bezerras precisam receber no mínimo 100 gramas de imunoglobulina. Isso seria em torno de uma mamada, de 3 a 4 litros ali, de um colostro de alta qualidade. Porém, em 2019, a gente já veio com novas recomendações, e hoje os bezerros precisam receber no mínimo de 200 a 300 gramas de GG. Como que a gente vai conseguir chegar nisso daí? 2 mamadas de colostro, né? Então, seriam 10% do peso corporal na primeira mamada de um colostro de alta qualidade, mais 5% do peso corporal de um colostro aí, também de boa qualidade na segunda mamada. Só que quando a gente fala em 10% do peso corporal obrigatoriamente na primeira mamada, a gente sabe que vai ter bezerra que vai mamar 4 litros e vai pedir mais, tem bezerra que vai mamar 1 litro e não vai querer mais, a que vai mamar 2, e tem aquela que não vai querer mamar nada. E para isso a gente vai ter que recorrer à sonda, porque a gente precisa garantir a colostragem desse animal. E para a gente garantir essa colostragem, a gente precisa dar obrigatoriamente 10% do peso corporal nessa primeira mamada. E aí a gente olha para os dados da Alta Cria de 2019, onde o pessoal tinha muito medo. Mas será que não muda a eficiência de colostragem? Será que a colostragem não é melhor na mamadeira? Será que a colostragem via sonda ela é pior? Ou os trabalhos de hoje, a literatura, já vem mostrando que não tem diferença quando a gente pensa em altas quantidades de colostro, então 3, 4 litros, e a mesma coisa é o que a gente observou no Alta Cria, não teve diferença entre eficiência de colostragem. Fizemos também essa análise em 2020, não ocorreu também diferença, então a gente está bem tranquilo em relação à indicação da sonda. Eu acho que é uma ótima alternativa que vem para suprir alguns furos dentro do bezerreiro. O que a gente precisa realmente é de um funcionário, de um colaborador bem treinado para que consiga passar essa sonda sem causar nenhum dano aí para o animal. Quando a gente pensa numa segunda mamada de colostro, muita gente já vem na cabeça a dificuldade desse manejo. E o que a gente já vem observando dentro das fazendas, hoje dentro do Alta Cria, o que elas vêm fazendo, né? Elas começam a refrigerar esse colostro. Então, elas garantem ali 10% do peso corporal na primeira mamada e já separam 5% para a próxima mamada. E aí, não pode ficar no ambiente, como eu falei anteriormente, não pode ficar, porque tem aquela multiplicação bacteriana, né? Então, quando a gente pensa, e aí, o que eu vou fazer?
eu vou congelar ele, mas para congelar, depois para descongelar demora. O que pode ser feito? A gente pode refrigerar, deixar realmente esse colostro ali na geladeira, né? Hoje a recomendação do padrão ouro é deixar por 24 horas. Lembrando que a gente pode enriquecer antes de refrigerar. O enriquecimento é um manejo onde a gente tenta aumentar a qualidade desse colostro. Eu vou explicar também mais para frente para vocês. Só que é muito importante o seguinte: higienização da obtenção desse colostro. Se é uma fazenda onde não tem os mínimos cuidados na ordenha, a gente vai estar criando uma bomba de micro-organismos. Então, precisa ter higienização. E para poder deixar armazenado mais do que 24 horas, a gente tem que realmente analisar a CBT do colostro dessa propriedade. Se for uma propriedade que já tem um CBT um pouco mais alto, não é recomendada essa refrigeração por mais tempo. Mas se for uma fazenda que realmente tem um CBT mais baixo, a gente pode observar, fazer várias coletas ali em dias seguidos para a gente ver realmente até quando dessas coletas a gente observou que não houve crescimento bacteriano. Tá, então a gente entrando agora no último pilar, que é o tempo do colostro, né? A gente sabe que é literalmente uma corrida contra o tempo. Isso é questão fisiológica do animal. A gente sabe que ele pode absorver colostros até 24 horas de vida, mas isso já é mínimo. E quando a gente olha esse gráfico aqui, é claro que nunca 100% do colostro que a gente está fornecendo para a bezerra, ela vai conseguir absorver. Ela nunca vai conseguir absorver 100% das imunoglobulinas que nós estamos fornecendo. Então, o pico de absorção, a máxima absorção, está nas primeiras 2 horas de vida. E a partir das 4, 5 horas, essa absorção já cai pela metade. Então, hoje a recomendação é até 2 horas aí, pós-parto, 2 horas do nascimento, a gente está fornecendo colostro para essa bezerra. Olhando essa imagem aqui, eu falo que ela deveria ser uma imagem de livro, mas não é, né? É uma imagem de uma fazenda real. Então, vamos observar bem essa imagem, vamos analisar essa imagem. Olha que bonita. Uma maternidade extremamente limpa. Olha o score de limpeza dessa vaca, o score de limpeza dessa bezerra. A vaca está ainda lambendo essa bezerra e essa bezerra já está recebendo um colostro de uma forma bem higiênica. Olha o colaborador também. Está utilizando luva, mamadeira limpa. Então, é basicamente a foto, assim, o que a gente quer dentro de uma propriedade, né? Então, resumindo as recomendações do padrão ouro, né? O que o padrão ouro vem recomendando? Então, se a gente tem uma bezerra que nasceu com 40 quilos, ela precisa receber 10% do peso corporal. Ou seja, ela vai receber 4 litros de colostro, um colostro de alta qualidade, a partir de 25% de Brix, até 2 horas após o nascimento. Depois dessa primeira mamada, essa segunda mamada, ela deve ser feita de 6 a 8 horas após o nascimento. Então, a bezerra de 40 quilos, agora ela vai receber 5% do peso corporal, ou seja, pelo menos 2 litros de colostro de alta qualidade também. Um ponto muito importante aqui de falar, pessoal, a primeira mamada, ela é obrigatória, de caráter obrigatório. Se a bezerra não mamou, a gente precisa passar a sonda, ela precisa receber aquele alimento ali, né? Porém, na segunda mamada, a gente já não pode mais passar a sonda, não é recomendado realmente fazer esse fornecimento via sonda. A gente vai fornecer para a bezerra e se ela quiser, ok. Se ela não quiser, a gente pode congelar para o nascimento do dia seguinte, ou se tiver alguma outra bezerra que nasceu no mesmo dia, dependendo do tamanho da propriedade aí, a gente pode estar tentando fornecer também, certo? Então, pensando nos 3 fatores, qualidade, quantidade e tempo, hoje, essas são as recomendações do padrão ouro. Porém, a gente sabe que, às vezes, a gente vai ter intercorrências no dia a dia. Às vezes, a gente não vai ter colostro de quantidade, não vai ter colostro, às vezes, em qualidade, e isso daí vai ser um problema. O que a gente faz? A gente precisa recorrer a outras estratégias. Então, uma estratégia que a gente vem recomendando bastante é a utilização do banco de colostro. O banco de colostro, ele é uma ótima ferramenta dentro das propriedades leiteiras, porém, se ele for bem manejado. Se ele for bem manejado, ótimo, excelente, é isso aí mesmo. Então, sempre ordenhar o colostro da forma mais higiênica possível, e aí vai fazer o armazenamento, vai fazer o congelamento. Primeira coisa, precisa ter um freezer específico para banco de colostro. Tem esse freezer, ok.
como que vai ser feito o congelamento? Em sacos plásticos resistentes de no máximo 2 litros ali. Então, coloca 2 litros, fecha ou utiliza uma seladora. Hoje, muitas fazendas, até o padrão ouro também vem recomendando que a utilização de seladora ajuda bastante. No mercado, a gente também tem aqueles sacos plásticos, né? Herméticos, que são aqueles de ziplock, não sei se vocês já viram, onde você coloca o colostro e fecha. Depois que fechou, coloca esse colostro dentro de uma forma, pode ser uma forma de bolo, uma forma improvisada, da fazenda, identificável, pessoal, antes mesmo de colocar para congelar. Então, qualidade do colostro, o dia que for ordenhado, de que vaca que é, e quantos litros que tem ali naquele saco plástico. É realmente muito importante. Garrafa PET não é recomendado, a gente vem conversando bastante, ainda é muito comum dentro das propriedades, mas nós, como os técnicos, né, o que a gente tem que fazer é levar a informação e realmente trazer a principal recomendação. E congelou da forma correta, a gente também precisa descongelar da forma correta. O descongelamento ele deve ser feito em banho-maria. A água desse banho-maria não pode exceder 50 graus Celsius. Por quê? Porque proteína em alta temperatura desnatura, e a gente sabe que anticorpo é uma proteína. Então, muito cuidado no descongelamento. Não pode levar esse colostro direto no fogão, não pode levar esse colostro no micro-ondas, muito menos utilizar a água ali do boiler da ordenha. A gente sabe que a água está muito acima dessa temperatura. Então, banho-maria com água até 50 graus Celsius. Hoje, nas propriedades, o que a gente vem observando são chocolateiras com termostato ou marmiteiras com termostato, onde o colaborador chega ali, regula para a temperatura em torno de 45 graus, não excedendo esses 50, né? Coloca ali, essa marmiteira, ela vai aquecer essa água até essa temperatura e manter até essa temperatura. Ele chega, coloca as placas, ele tem a tranquilidade que aquela temperatura não vai cair e que aquela temperatura também não vai aumentar. Enquanto o colostro está descongelando, ele consegue desempenhar outras atividades ali dentro da fazenda. Então, hoje eu sempre falo, para uma fazenda que quer trabalhar com banco de colostro, a minha recomendação, o mínimo que deve ter é um freezer específico para congelamento e uma marmiteira para auxiliar no descongelamento. Tem algumas propriedades que não conseguem desenvolver um bom banco de colostro, e também tem, pensando em questão de qualidade, às vezes não tem quantidade suficiente de colostro. A gente também já tem hoje no Brasil o colostro em pó. O colostro em pó, ele é comercializado pela Alta, mas esse colostro ele não é produzido pela Alta, ele é produzido por uma empresa irmã da Alta, que é a Saskatoon Colostro 1. Ele é feito de colostro 100% natural. Então, como essa primeira imagem mostra para vocês aqui, é o colostro chegando lá na indústria. Essa segunda imagem, esse colostro realmente já sendo processado e depois ele já em pó, né? Então, hoje a gente vem recomendando bastante e ele vem sendo utilizado em larga escala dentro das propriedades leiteiras. Principalmente pensando nisso daqui. Quando a gente chega numa propriedade, a gente sabe que é uma propriedade que realmente preocupa com a sanidade, é um colostro que é ordenhado de forma higiênica, mas quando avalia no refratômetro de Brix, não tem qualidade suficiente. A gente vai descartar aquele colostro? De jeito nenhum. Nunca, essa não é a recomendação. A recomendação é realizar o enriquecimento. A gente sabe tanto que o colostro ele é valioso dentro da fazenda, a gente sabe tanto de propriedade que tem problema com quantidade de colostro, então a gente não deve descartar colostro. Com isso, a gente faz o quê? O enriquecimento, que nada mais é do que pegar o colostro fresco ou descongelado, um dos dois, misturar com uma quantidade adequada de colostro em pó para aumentar a qualidade sanitária. Então, a qualidade imunológica. Então, nada mais é do que pegar colostro de qualidade baixa ou média e misturar com colostro em pó para aumentar para uma qualidade aí boa a excelente. Também tem a questão da suplementação, que é muito utilizada em partos noturnos. Tem fazendas que... não é que tem fazendas, muitas fazendas
Os partos são noturnos, e aí fica um grande gargalo, né? E já tem algumas que vêm adotando que um guarda noturno, o pessoal da ordenha da noite, antes de ir embora, fornece um pacote de colostro em pó, porque ele é fácil de diluição, rápido, prático, não precisa fazer avaliação, a gente tem certeza da qualidade que está ali dentro daquele pacote, e aí fornece para o animal nessa noite, e no outro dia cedo, aí sim, a mãe dessa bezerra, vai ser ordenhada, vai avaliar a qualidade imunológica e fazer todo aquele processo que a gente já conversou. Outra suplementação nada mais é do que o fornecimento de um pacote de colostro no mínimo, e depois o fornecimento do colostro da vaca. Porém, quando a gente chega numa propriedade onde tem problemas sanitários, que vem trabalhando, onde que a gente vem observando muito o aumento da técnica de transferência de embrião, né? Muitas vezes as receptoras têm um histórico que a gente não sabe realmente de onde que veio, qual que é o histórico ali de doença, né? Então, algumas propriedades, em casos onde não tem colostro de qualidade imunológica e também não tem colostro de qualidade sanitária, aí sim opta pela substituição. Como eu falei anteriormente, hoje a gente deve fornecer no mínimo 200 gramas de GG, e para a gente conseguir fornecer no mínimo essas 200 gramas, a gente deveria utilizar 2 pacotes de colostro. Cada pacote, só para vocês terem noção, tem 100 gramas de imunoglobulina G. Após a colostragem, a recomendação, então, é realizar o Brixeri com a proteína sérica, que seria a coleta de sangue de 24 horas até 7 dias após a colostragem. Então, pega um tubo de tampa vermelha, coleta esse sangue, né, ali da jugular da bezerra, e deixa ele quietinho ou coloca numa centrífuga. A gente sabe que vai ter a coagulação, tendo a coagulação, vai ter a formação do soro, que é essa partezinha mais amarela aqui que está mostrando nessa amostra. Aí a gente vai colocar no refratômetro de Brix calibrado, pode ser o óptico, no digital, ou se não, no refratômetro de proteína sérica, né? E avaliar para ver se esse animal foi bem colostrado ou não. Então, a gente pega aqui a recomendação antiga de eficiência de colostragem, era ponto de corte no refratômetro de proteína sérica, era de 5,5 gramas por decilitro, mas quando a gente pensa em Brix, já seria 8,4. A gente deveria ter aí 80% dos animais dentro dessa categoria ou 90% dentro dessa categoria. Isso daqui, pessoal, estaria em torno de acima de 10 gramas de anticorpo por litro de soro do animal. Então, essa era uma recomendação antiga. E aí, em 2020, surgiu, na verdade, se eu não me engano, a publicação foi no finalzinho de 2019 e as divulgações começaram a ser no início de 2020. Um time de pesquisadores dos Estados Unidos começaram a avaliar os dados que eles têm do DCAJ, que é um programa lá de monitoramento de novilhas, né? Estou pensando em bezerro, na parte de cria e recria. E o que eles começaram a observar? Que, com o passar dos anos, a colostragem desses animais melhoraram. Então, olha aqui, abaixo de 10 gramas por litro, a gente tinha 41% dos animais em 1991 nessa categoria. Em 2007, a gente já teve uma queda, né? Então, somente 19% dos animais nessa categoria. Em 2014, a gente teve aí 14% dos animais nessa categoria. Quando a gente pensa na categoria de 10 a 20, houve a mesma tendência, né? A gente conseguiu observar mais animais nessa categoria com o passar dos anos. Quando a gente pega a categoria realmente, a categoria excelente, porque essa categoria aqui, a primeira, ela é ruim, a do meio aqui é a categoria boa, e acima de 20 a categoria excelente, né? A gente começou a observar, então, realmente, cada vez mais animais nessa categoria com o passar dos anos. Então, principalmente, o que eles observaram na mudança desses anos? Realmente, um desenvolvimento da pecuária de forma geral. Só para vocês terem uma noção, a curva de sobrevivência das bezerras em 2014 está em vermelho, em 1991 está em verde. Então, essa daqui é a linha que está realmente, não é a linha pontilhada, né? A linha que está totalmente reta, vamos dizer assim. Na verdade, não é isso, mas me fugiu a palavra. Que é onde a gente tem animais na categoria boa, né? Que é igual a acima de 10 gramas por litro.
por mais que a gente estava na mesma categoria entre os anos, a gente observou maior sobrevivência no ano de 2014. E quando a gente olha abaixo de 10, que é aquela categoria ruim, é a mesma coisa. Por mais que estavam na mesma categoria, em 2014 a gente teve maior curva de sobrevivência. Por quê? Porque a gente teve um desenvolvimento da pecuária de leite de forma em geral, a gente começou a gente tem mais pesquisas, hoje a gente tem certeza de mais coisas, né? Hoje, e os produtores também começaram a se preocupar mais com as bezerras e vem desempenhando cada vez mais um manejo aí de excelência. Já tem fazendas aí que realmente são exemplos. Quando a gente observa, a principal diferença é a seguinte, com o decorrer dos anos, eles observavam que, ok, a gente teve um aumento dessas bezerras na categoria excelente, aqui acima de 20 graus, porém, a gente ainda está observando muita mortalidade. Quando a gente vê aqui o dado, realmente, a gente vê aqui a linha vermelha, que é a categoria boa, e a categoria excelente praticamente juntas, realmente tem menor mortalidade. A categoria boa, na verdade, a categoria aceitável, que é assim em verde, também tem menor mortalidade. E a categoria ruim é aquela que realmente tem bastante mortalidade. Então, o que se observava? A partir da categoria aceitável, que seria entre 10 a 17,9 gramas por litro, a partir daí, ou se não, quando a gente vê na proteína sérica ou no BRIC, seria aqueles valores de 5,5, 8,4, a partir desse ponto de corte, observava-se sim uma queda de mortalidade. Mas quando a gente ia para morbidade, claramente a gente tinha diferença entre essas categorias. Então, a categoria excelente é onde apresentou menos morbidade, a categoria boa, né, tipo, a aceitável, e a ruim. Então, o que eles propuseram? O que eles começaram a pesquisar? A gente já sabe qual é a quantidade de anticorpo, a quantidade de proteína sérica, ou BRICS, que realmente a gente observa a menor mortalidade. Mas as bezerras ainda estão ficando muito doentes, e a gente precisa definir um ponto de corte aí, onde a gente tenha bezerras menos doentes, onde a gente tenha, menor mortalidade, mas também menos bezerras doentes. E aí, foi quando eles publicaram, então, aqui, igual eu falei, em 2019, esse novo alvo de imunidade. Então, as novas recomendações é o seguinte, a gente tem 4 categorias, separadas para proteína sérica e BRIC sérico, como era anteriormente, né, porque são refratômetros diferentes. Na categoria excelente, então, ficou o ponto de corte de 6,2 e 9,4 BRIC sérico, e a gente precisa ter mais de 40% das bezerras nessa categoria. De 5,8 a 6,1 na categoria boa, de 8,9 a 9,3 no BRIC sérico, né? E aproximadamente 30% das bezerras. Categoria aceitável de 5,1 a 5,7, 8,1 a 8,8, que seria próximo dos 20% das bezerras precisam estar nessa categoria. E quando a gente olha a recomendação antiga, ela ficou basicamente aqui, ó, nessa categoria, que é a categoria aceitável. E quando a gente vê o ruim, seria abaixo de 5,1 e abaixo de 8,1. Quanto mais bezerras você tiver na categoria excelente, menor vai ser a mortalidade e também menor vai ser a morbidade. Quando a gente parou para olhar, então, essa nova recomendação, a gente parou para olhar os dados da AltaCria, o que a gente viu? A gente viu que na categoria excelente, a gente observou 9% de mortalidade e 40% de diarreia. E quando a gente pegou fazendas que não conseguiam chegar nessa categoria excelente, não conseguiam ter essa recomendação de 40% recomendada aqui, ou seja, essas fazendas que estão identificadas por números, estão em azul, são fazendas que conseguem, no mínimo, 40% dos animais da categoria excelente. Então, a gente observava esses dados, e quando a gente vinha para as fazendas que não conseguiam chegar realmente nessa recomendação, a gente realmente observava maior mortalidade e maior diarreia, principalmente. Então, a gente começou a olhar, então, por que não trazer também essa recomendação, já que essa recomendação lá de fora também bate, né, a correlação com os dados que a gente tem do Brasil é alta. Então, com isso, o AltaCria, a gente começou a pesquisar mais em relação ao AltaCria.
tá, a gente observou que realmente tem menor mortalidade e menor morbidade também no Brasil. Mas será que isso é alcançável para o padrão de criação que a gente tem hoje aqui? A gente, mais uma vez, parou, olhou o Alta Cria e viu que sim. Hoje, avaliando 18 mil bezerras que coletaram esse sangue, avaliou esse brick sérico ou a proteína sérica, a gente obtém o dado de 68% dos animais da categoria excelente, 15% dos animais na categoria ruim, 8% na categoria aceitável e aqui eu falei errado, 15% na categoria boa, 8% na aceitável e 8% na ruim. Ou seja, a gente observou os mesmos efeitos de morbidade e mortalidade, e a gente também observou que é possível desempenhar manejos e ter resultados realmente bons e até melhores, né? Como a gente observa aqui, são resultados melhores do que os resultados norte-americanos. Então, dessa forma, o padrão mundo, sim. Muita gente pergunta, e se eu avaliar e a bezerra não foi bem colostrada? Tem como fazer alguma coisa para ela? Infelizmente, hoje a campo a gente não tem nenhuma alternativa aí que realmente vai mudar o status imunológico dessa bezerra, mas o que a gente vem observando, um trabalho que o pessoal vem fazendo dentro da Alta Cria identificando essas bezerras, então aqui uma plaquinha, atenção, essa bezerra não teve eficiência de colostragem, e o que a gente pode, por que identificar essa bezerra? Para a gente dar o máximo de conforto e ter uma atenção especial para ela, né? Porque qualquer sinal ali que pode indicar alguma doença, a gente tentar fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, para quanto mais precoce, né, a gente sabe que mais melhores são os resultados. Então, é isso que a gente vem recomendando, só para vocês prestarem bem atenção, essa bezerra, olha, ela não foi bem colostrada, e olha embaixo da gaiola dela do que tinha, já tinha diarreia. Então, a colostragem é um manejo importante, a gente precisa tentar seguir essas recomendações aí de quantidade, qualidade e tempo, tentar sempre avaliar o sangue das bezerras, sempre ter o máximo de animais dessa categoria excelente, lembrando que a gente nunca vai conseguir 100% dos animais dessa categoria, mas quanto mais, melhor. E se a gente parou, estava fazendo um trabalho ali dentro de uma propriedade, olhou, não está dentro do recomendado, aí sim a gente pode fazer algo, a gente tem que rever todo o manejo. Será que a gente está pecando na qualidade sanitária, na qualidade imunológica, na quantidade ou no tempo? Então, pessoal, era isso que eu preparei para vocês agora, né, para a apresentação. Deixa o meu contato aí, meu e-mail, né, qualquer dúvida, qualquer material que vocês quiserem, se vocês quiserem ter acesso aos dados do Alta Cria, vocês podem me enviar um e-mail, eu posso enviar para vocês o caderno, o material. Se vocês quiserem o material do Padrão Ouro, a gente também tem a publicação, eu também posso estar enviando a publicação para vocês. Basta vocês entrarem em contato comigo pelo e-mail. E agora eu fico aberta aí para as perguntas. Muito obrigada. Pessoal, está aberto as perguntas. Paula, aqui é o Túlio. Eu queria parabenizar, né, a palestrante, eu achei dados muito novos, muito recentes. Eu sou professor de bovinocultura leiteira aqui na Facisa, e eu queria te parabenizar pelos dados, né, são dados expressivos, com N, né, importantes, né, e traz, né, reforça a necessidade dos cuidados básicos, né, ou seja, essa fase da vida do animal jovem requer cuidados, requer atenção, e ao contrário do que muitas fazendas acreditavam, é uma fase muito técnica, né, você tem que ter um embasamento técnico para você poder ter um manejo adequado e, consequentemente, resultados importantes, né. E como que você tem visto, né,
a aceitação da mão de obra, né, dos funcionários, com essas técnicas, né? Porque talvez no primeiro momento eles até acreditam que seja um aumento de trabalho. Só que quando você passa a ter os resultados com diminuição de doenças, né, os animais se desenvolvendo melhor, a satisfação que o funcionário tem para trabalhar numa fazenda com padrão de mortalidade, de morbidade baixo, aumenta, né? Porque acaba sendo, além de ter menos trabalho, menos decepções com a morte de uma bezerra, né? Menos problemas. Como é que você tem visto isso no início, assim, na questão humana da coisa, né? Com os funcionários e, consequentemente, com os proprietários também? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Primeiro, agradecer, né, pelas considerações que você fez. A gente sempre tenta levar tanto para o nosso cliente, tanto para as universidades, realmente os dados mais novos que a gente tem. Por mais que seja uma empresa comercial, é uma empresa que trabalha muito a parte de pesquisa, apoia muito a parte de pesquisa, né? E pensando na questão já da pergunta dentro das fazendas, da porteira para dentro, né? Eu acho que inicialmente a gente precisa fazer a cabeça do proprietário e do gerente, do técnico que trabalha ali, né? E com isso, a gente levando a informação e levando resultados para eles. E eu falo muito que o proprietário, ele compra muita ideia quando ele está tendo perda, né? Principalmente econômica. Então, a gente tenta levar isso para eles, é o trabalho que a gente vem fazendo com a Alta Cria, né? A gente coleta os dados e mostra, olha aqui, você está tendo mais de 10% dos animais da categoria ruim. E olha o tanto de mortalidade que você está tendo. Essa mortalidade está sendo por quê? Está sendo por conta, às vezes, de diarreia na primeira semana, que está muito correlacionado com colostragem. E a gente coloca ali o proprietário para fazer conta. E, assim, o que a gente vem observando é uma aceitação muito alta. Cada vez mais, realmente, são produtores preocupados e apostando nessa parte de criação de bezerras. Antigamente, a gente tinha muito aquela ideia errada que a bezerra, ela seria um custo para a propriedade, já que ela está ali e não está produzindo, né? Mas ela é o futuro, e é isso que a gente vem passando, né, para os técnicos e por aí vai. E pensando pro colaborador, eu acho que, inicialmente, é um treinamento. Eu acho que o colaborador, ele tem que entender o porquê de tudo aquilo dali que ele está fazendo. E o colaborador, ele também precisa de feedbacks, né? E aí, da mesma forma que a gente faz esse trabalho junto com os proprietários, a partir do momento que a gente começa a treinar, implantar novos manejos, a gente começa a mostrar para ele, olha aqui, o tanto que melhorou os resultados da fazenda. E para você, melhorou? Aí, normalmente, o que é? Porque eu sempre falo assim, eu trabalho no ramo assim da genética. O melhoramento genético, eu falo, trabalhando na alta, tem mais a genética, né? O trabalho genético, a gente vai ver ele ao longo dos anos. Mas quando a gente entra num bezerreiro, a gente vai mexer principalmente com cuidados básicos, colostragem, cura de umbigo, a gente adota adequadamente esses manejos, o resultado é rápido, entendeu? A partir do momento que você começa a ver isso, o funcionário começa a observar os resultados. E para ele é muito bom, porque às vezes o tempo que ele está gastando para hidratar uma bezerra, fazer um medicamento dessa bezerra, ele poderia estar fazendo outras coisas, agilizando o trabalho dele, entendeu? Então, hoje, eu falo assim que o grande foco hoje dentro das fazendas seria o trabalho de dados, junto com a avaliação também, não é só coletar esses dados, é também avaliar para entender o porquê que ele está coletando aquilo dali e fazer treinamento. É muito treinamento. E aí, fazendo treinamento, a gente vem observando que realmente tem essa mudança, eles vão ver o resultado de forma relativamente rápida, e é igual você falou, fica mais gratificante para eles trabalhar, e hoje algumas fazendas também já vêm adotando algumas coisas de gestão, né, à vista, colocando resultado, parabenizando. Hoje, dentro do Grupo Alta Cria, o pessoal criou, igual a gente observa, aqui está tantos dias sem ter nenhum problema de trabalho, nenhum acidente de trabalho, né? A gente adotou isso para dentro dos bezerreiros. Aqui, a fazenda está há não sei quantos dias sem nenhuma oportunidade. Nossa, e quando a gente chega lá, é muito engraçado, porque a gente chega, eles fazem questão de mostrar essa placa. Eles fazem questão de tirar foto e mandar a foto dessa placa para a gente. Bacana.
E é muito bacana mesmo. Eu acho que é o treinamento, mostrar o resultado para ele, mostrar a importância do trabalho dele dentro da propriedade. Com certeza, Paulo. E assim, eu acho que vocês vão ter o efeito rebote ainda, a consequência desse trabalho bom, que é justamente na evolução do rebanho, com a maior disponibilidade de animais, né, que vão chegar na fazenda, e como você diminui morbidade, você também melhora o ganho médio diário, né? Então, são animais, você vai ter mais animais e terá mais animais parindo mais cedo, né? Então, isso dá uma taxa de crescimento de rebanho, né? Consequentemente, ou você incorpora esses animais no rebanho para crescimento da fazenda, ou então você vai passar também a trabalhar com a venda de animais, né? Então, isso aí no futuro, e num futuro breve, se traduz em melhor situação econômica para a fazenda, né? Então, vocês em breve vão estar tendo esse resultado, né? Isso é muito importante, né? Quando os animais jovens da fazenda começam a chegar e você ter a possibilidade de ou incorporá-los no rebanho ou estar vendendo. Aí a economicidade da fazenda melhora. E, além disso, né, essa questão do manejo dos animais, você tem ainda o ganho genético, né? Porque quantas bezerras excelentes, né, de alto valor genético, acabam morrendo por conta de uma diarreia, né? Então, a fazenda, num curto espaço de tempo, ela só tem a ganhar em produtividade, em produção, né, em genética, em rebanho comercial. Isso é muito importante. Parabéns para vocês. Não, com certeza. Essa semana, ontem mesmo, eu estive numa fazenda que entrou para o programa Alta Cria desde 2017. Quando a gente entrou em 2017, a gente falava muito dos cuidados básicos, tanto na parte reprodutiva da fazenda, tanto na parte de cria. E ontem, lógico que a gente foi retornando para dentro da propriedade, mas a fazenda ela tem diversos técnicos de leite, a fazenda não, alta, né? E eu tive a oportunidade de voltar nessa fazenda, porque eu fui em 2017 ontem. E eles realmente ajustaram a questão de reprodução e a questão de cria. Eles estão com muito animais de reposição. E se antigamente, em 2017, eu estava falando para eles sobre colostragem, eu cheguei lá, fiz uma auditoria e vi que os colaboradores estão muito bem treinados, estão muito bem alinhados. E ontem a discussão já foi outra, foi questão de instalações, porque não tem onde colocar bezerra. Eles vão precisar realmente de investir numa instalação específica para bezerro e por aí vai. E realmente, esse efeito, ele realmente já vem sendo observado em algumas fazendas, e quanto mais passar, vai ser mais ainda, né? E você comentou muito uma parte muito importante. Muita gente fala porque hoje o grande ramo mesmo da alta é a genética. Muita gente questiona por que a alta entrou nesse ramo de criação de bezerras, né? A alta empresa de genética, ela foi a pioneira a fazer isso. E é exatamente por conta disso, porque a gente já tinha o trabalho reprodutivo dentro das fazendas, a gente já tinha o trabalho de consultoria genética também. Então, a gente chegava lá, montava um plano genético para aquela fazenda, ajustava os acasalamentos, o veterinário da propriedade fazia a reprodução, e quando o fruto daquele trabalho ia nascer, muitas vezes, o que a gente observava era o quê? Bezerro morrendo. E aí, o que adiantou todo esse trabalho? A gente estava perdendo, né? E se não morria, igual você falou, perdia em desempenho. A gente tinha idade ao primeiro serviço mais elevada, idade ao primeiro parto, consequentemente, também mais elevado. Então, com isso, a alta realmente apostou, e eu acho que ela apostou muito bem. Parabéns pela palestra, foi muito boa. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu teria um outro questionamento sobre o colostro em pó, né? Reforça para a gente aqui os cuidados, o manejo, né? Quais são as recomendações de uso, em que fazenda indicar, né? Relação custo-benefício. Aborda um pouquinho mais para a gente a respeito disso. Certo. O colostro em pó, como eu falei, ele é um colostro 100% natural. Ele é produzido de colostro mesmo, não tem ovo na composição, não tem nada disso.
A gente vai ter lá no Canadá, a gente tem mais de 600 mil vacas canadenses que fornecem esse colostro para a indústria. Eu tive a oportunidade de estar lá, né, e acompanhar como é que é. E realmente são fazendas, assim, são fazendas de média, são mais fazendas pequenas e médias mesmo, porque lá não tem muitas fazendas grandes, por algumas questões lá mais políticas mesmo, são fazendas menores, mas fazendas bem tecnificadas, por mais que sejam pequenas, né. São 600 mil vacas que fornecem esse colostro para Saskatoon. Esse colostro, ele passa pelo processo de pasteurização. Hoje a gente sabe que é possível pasteurizar colostro, inclusive a gente já tem pasteurização que pode ser feita a campo, e lá eles fazem essa pasteurização na indústria. Faz ele em pó a partir do spray dry, né, que, se eu não me engano, é a mesma tecnologia que o leite em pó, e ele embalado, ele tem validade de 3 anos. No Brasil, ele começou a ser comercializado em 2017 pela Alta, porém, já tinha mais de 10 anos de mercado internacional. Ele é muito utilizado nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Japão. E cada vez mais ele vem ganhando mercado aí na América do Sul. A recomendação hoje do colostro em pó, hoje eu arrisco dizer para vocês que mais de 90% dos nossos clientes utilizam ele como enriquecimento. Nada mais é do que enriquecer com a utilização mais bem aceita pelo mercado, a que a gente mais recomenda, porque hoje o nosso intuito não é chegar na propriedade e falar para o produtor: descarta o colostro da sua vaca, o colostro da sua vaca não é de boa qualidade. Não é isso. A gente sabe que a gente pode desenvolver manejos onde o colostro fica de boa qualidade, tanto imunológica quanto sanitária. Realmente fazer esses cuidados, seguir alguns cuidados, né? Então, a gente hoje, a principal forma de recomendação é o enriquecimento. O enriquecimento seria o seguinte: a gente utilizaria 15 gramas do colostro em pó para aumentar 1 ponto percentual de Brix. O que é isso? Se eu tenho um colostro de 24, isso é por litro. Se eu avaliei, o colostro está com 24, quero passar ele para 25, eu vou usar 15 gramas e 1 litro de colostro. Se for 2 litros, seriam 30 gramas. Se for 3 litros, aí já seriam 45 gramas, né? E aí por aí vai. Então, é sempre 15 gramas para aumentar 1 ponto percentual em 1 litro. Então, acaba que isso dilui o custo, porque o colostro em pó hoje, ele tem um valor que varia de 180 a 220, isso tudo são negociações. Quanto mais colostro a fazenda compra, menor ela consegue esse preço, né? A gente tem uma tabela de preço que é a partir de quantidade, mas quando a gente pensa num pacote de colostro, e ele pode te auxiliar a colostrar mais do que 3 bezerras, isso fica muito interessante. Um pacote ele tem 470 gramas. Então, sem dúvida nenhuma, é a principal forma de utilização hoje, é a que a gente mais recomenda. Recomendamos, eu acho que hoje, assim, são poucas as fazendas que a gente chega e realmente fala: não, aqui não precisa de colostro em pó. Estamos nas maiores fazendas do Brasil, pelo próprio programa da Alta Cria, no material lá, vem especificando as fazendas que fazem parte do programa, todas aquelas fazendas utilizam colostro em pó, né? Eu acho que o perfil de utilização é o produtor que está preocupado com as bezerras, porque no final a gente sabe que é um produto que compensa e que se paga. Pensando na questão de suplementação, são pensando em fazendas que realmente não consumem uma boa eficiência, tem muito parto noturno e tem a possibilidade de fazer essa colostragem à noite. Muitas fazendas utilizam um banco de colostro, né, para partos noturnos, mas tem fazendas que não conseguem colocar isso na rotina, ou não tem mão de obra suficiente de ordenha à noite, porque além de ordenhar, vai ter que olhar a maternidade, ainda colostrar, então muitas vezes utiliza o colostro em pó desse jeito. E a substituição seria para aquele perfil de fazenda onde realmente está enfrentando algum problema sanitário. E quando a gente pensa no enriquecimento, eu gosto muito do enriquecimento porque ele corrige 2 problemas na fazenda, que seria qualidade e quantidade. Quando você enriquece e produzir um colostro de alta qualidade, e aquele colostro que muitas vezes ia ser descartado, ia ser fornecido para o bezerro macho, ele pode ser aproveitado. Então, hoje, a recomendação sempre é trabalhar com banco de colostro sempre,
mais o colostro em pó. E que a gente vem observando que fazendo isso, a gente consegue ter sempre quantidade de colostro disponível na fazenda. São raras fazendas que trabalham com os dois e não tem essa quantidade, né? E aí, igual eu falei, no enriquecimento a gente consegue aí corrigir esses dois fatores. É basicamente isso, a forma que a gente vem trabalhando com o colostro em pó. Se ficou alguma dúvida, se quiser saber alguma coisa mais específica, está aí, pode ficar à vontade. Não, agradeço e mais uma vez parabéns pela... eu mexo com leite, né, atividade leiteira há uns 25 anos, mais ou menos, né, e é bacana ver, né, uma jovem com tanta experiência prática, não só teórica, né, você vai a campo, isso é importante, né, fica um exemplo aqui para os alunos da Facisa, né, que essa parte de campo, ela te traz uma riqueza de detalhes, né, então você consegue dar exemplos, né, contar histórias, então assim, agora pessoal, estou falando de uma maneira mais geral, né, sobre a postura da colega na palestra dela, então isso é muito importante, você tem que ter a teoria, mas alicerçar também na prática, né, com as rotinas, com os problemas, estão muito bom, e parabéns para você, Paulo. Aliás, parabéns para as duas Paulas. Um abraço, até mais. Obrigada. Eu gostaria de deixar um recado para o pessoal, que a gente sempre vem deixando o trabalho que a gente vem fazendo na alta, né, e futuramente são eles que vão estar a campo, eles que serão os técnicos. Eu acho que é muito importante a parte prática, realmente é extremamente importante, mas tem que ter os dois, né? A gente nunca pode deixar a teoria de lado, porque cada dia mais a gente, por exemplo, sai da faculdade e a gente acha que não precisa estudar mais. Precisa sim, a gente precisa sempre estar se atualizando e tentando colocar para a gente enxergar a realidade da fazenda. Igual uma vez eu assisti a palestra do Zé Eduardo durante o simpósio do ano passado, ele fala, hoje em dia a gente tem muito trabalho científico, hoje em dia a gente tem muita tecnologia, mas cabe a nós estudar, né, e realmente trazer para a prática, a gente ter a vivência prática e saber realmente o que vai ser viável para dentro da fazenda, o que vai trazer retorno tanto econômico, tanto na parte de manejo e por aí vai. Então, realmente é muito importante estar alinhando as duas. Eu acho que sempre tem que estar com as duas assim em dia. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, novamente, eu quero agradecer, Paula, por ter aceitado o nosso convite. Sua palestra foi, assim, excelente, muito rica em informações. Com certeza contribuiu para a nossa graduação, todos que estamos aqui presentes. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Paula, obrigada a todos que estão aqui até agora nos assistindo. Foi um prazer, eu sempre gosto muito de falar sobre esse tema. É um tema que eu estudo bastante. Eu sou apaixonada em criação de bezerras, mas a parte de colostragem, assim, realmente eu acho fantástico. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, alguma coisa que eu possa estar ajudando vocês posteriormente, eu deixei aí meu e-mail, vocês ficam à vontade, viu? E a gente tem o perfil, eu sei que o pessoal, a maioria é estudante, né, da Liga e tal, a gente tem o perfil do Padrão Ouro de Criação no Instagram. Então, vocês pesquisam lá, a gente sempre está postando casos práticos do campo, novidades, o pessoal atualmente é bem conectado, é bem legal mesmo o perfil. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite. O pessoal segue agradecendo aí no chat e depois vamos sim programar uma nova palestra, continuação, né, da criação das bezerras. E obrigada a todo mundo que veio prestigiá-la. E a lista da presença para emissão do certificado segue no chat. Boa noite a todos e mais uma vez muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau.